Olá, estrategistas, sejam muito bem-vindos para a nossa segunda parte da Hora da Verdade de Obstetrícia para a prova do SUS São Paulo. Eu sou a professora Natália Carvalho, professora de Obstetrícia aqui do Estratégia Med, e nessa segunda parte dessa aula a gente vai falar sobre sangramento da primeira metade, assistência ao pré-natal, rastreamento do primeiro trimestre, doenças infecciosas e vamos falar também de diabetes na gestação. Então, a gente já falou de assistência ao parto, já falou de estática fetal, falamos também de partograma. Então, agora a gente vai falar esses outros temas que também são muito importantes aí para quem vai prestar a prova do SUS São Paulo, tá? Vamos começar então com sangramento da primeira metade. Não tem como ir para a prova do SUS São Paulo sem saber sangramento da primeira metade, porque foi o segundo tema mais prevalente dos últimos 5 anos. Quando a gente tem uma paciente que apresenta sangramento antes de 20 semanas, que é o que a gente fala que é um sangramento da primeira metade, a gente tem que pensar em 3 patologias: abortamento, gestação ectópica e doença trofoblástica gestacional ou mole datiforme, tá? E aí, como que a gente vai diferenciar cada uma dessas patologias? Então, eu trouxe aqui para vocês um resuminho bem geral de cada uma dessas patologias, para que quando vocês colocarem o olho na questão, vocês já pensarem qual patologia que o examinador está se referindo, tá? Então, o abortamento, ela é a principal causa de sangramento da primeira metade, então sempre tem que ser a primeira hipótese diagnóstica a ser pensada. Então, viu uma questão de sangramento da primeira metade, até se prove o contrário, é um abortamento. Aí, o examinador vai dar dicas para você pensar em gestação ectópica ou mole datiforme, tá? Existem diversas formas clínicas de abortamento e, geralmente, quando a paciente tem uma instabilidade hemodinâmica, isso quer dizer que ela já teve um sangramento vaginal importante. Quando que a gente vai pensar em uma gestação ectópica? Quando a gente tiver uma cavidade uterina vazia, sangramento vaginal pequeno, dor abdominal intensa, beta-HCG baixo e a instabilidade hemodinâmica ocorrer mesmo com sangramento vaginal baixo. Por quê? Pequeno? Porque o sangramento da gestação ectópica, ele é intraabdominal. Então, é aquela mulher que chega com dor abdominal, sangramento vaginal em pequena quantidade e uma instabilidade hemodinâmica, mesmo com sangramento vaginal pequeno, ok? E a doença trofoblástica gestacional, a gente tem um útero aumentado, um beta-HCG muito elevado, sangramento vaginal pode ser intenso e o ultrassom a gente vê imagens em cacho de uva, tá? Sobre as diferentes formas clínicas de abortamento. Então, olha só quais são as formas clínicas de abortamento. Ameaça de abortamento. Quando que a gente vai pensar em ameaça de abortamento? Quando a gente tiver um sangramento discreto, colo fechado e embrião vivo. Então, para ser ameaça de abortamento, o colo tem que estar fechado e o embrião precisa estar vivo, tá? Quando que a gente vai pensar em um abortamento inevitável ou um abortamento em curso? Quando o colo tiver pérvio, tá? Então, a principal característica de um abortamento inevitável, de um abortamento em curso, é o colo uterino pérvio, tá? Abortamento completo, a gente vai ver um eco endometrial de até 15 milímetros, o colo está fechado. No abortamento incompleto, o colo também geralmente é pérvio e a gente tem um eco endometrial acima de 15 milímetros. Então, se a gente vê um colo pérvio, é tudo abortamento inevitável. Se a gente faz ultrassom e o eco endometrial está acima de 15 milímetros, a gente sabe que é um abortamento incompleto, mas também é um abortamento inevitável, tá? Abortamento retido, o colo uterino está fechado e a gente tem 2 situações que a gente pode chamar de abortamento retido. Quando a gente tem um embrião de pelo menos 7 milímetros sem vitalidade ou quando a gente tem um saco gestacional de pelo menos 25 milímetros sem embrião ou vesícula vitelínica. Então, essas 2 situações mostram uma gravidez não evolutiva e um abortamento retido. Então, a mulher ela não tem muito sangramento, o colo está fechado, mas é uma gravidez que não evoluiu. Então, quando a gente vê um comprimento cabeça-nádega de pelo menos 7 milímetros sem batimento ou um diâmetro médio do saco gestacional de pelo menos 25 milímetros sem embrião ou vesícula vitelínica, a gente sabe que essa gestação não está evoluindo, ok? E abortamento infectado, então a gente vê febre, secreção fétida, o colo doloroso, geralmente a mobilização. Então, aí essas são características do abortamento infectado, a gente precisa entrar com antibiótico para essa gestante, além de fazer a curetagem uterina, ok?
Um outro ponto em relação ao abortamento que o SUS São Paulo gosta muito é em relação aos abortamentos habituais, principalmente a insuficiência ístimo-cervical. Então, quando a gente tem uma paciente com histórico obstétrico de insuficiência ístimo-cervical, a principal conduta é a cerclagem uterina. Então, eu trouxe aqui esse slide para vocês, para a gente rever as situações em que a gente pode indicar cerclagem uterina. Então, a principal indicação de cerclagem uterina é a cerclagem uterina profilática. Quando que a gente vai fazer cerclagem uterina profilática? Quando a gente tiver um histórico de insuficiência ístimo-cervical. E quando que a mulher tem histórico de insuficiência ístimo-cervical? Quando ela tem abortamentos tardios ou prematuridades extremas em pacientes com muito pouca dor, muito pouco sangramento, né? Geralmente a bolsa rompe antes. Então, nessas situações, a gente tem um histórico de insuficiência ístimo-cervical, então abortamentos tardios ou prematuridades extremas antes de 28 semanas, e aí a mulher já tem indicação de cerclagem uterina profilática. A cerclagem uterina profilática é aquela feita entre 12 e 16 semanas. Então, a gente faz com histórico clássico de insuficiência ístimo-cervical, paciente que for cerclada previamente devido à dilatação cervical indolor no segundo trimestre, então aquela mulher que na gestação anterior foi cerclada, fez uma cerclagem de urgência, conseguiu segurar a gestação, na próxima gestação a gente vai fazer uma cerclagem profilática. E quando tem história de trauma ou de cirurgia cervical prévia, também tem indicação de cerclagem profilática. Cerclagem de emergência, quando a gente tem dilatação cervical de 1 a 4 centímetros sem contração uterina, com ou sem exposição de membranas, até 24 semanas. Então, se a gente tem uma paciente com quadro agudo de insuficiência ístimo-cervical, a gente vai fazer uma cerclagem de emergência antes de 24 semanas. E quando a gente tem uma prematuridade sem história clássica de insuficiência ístimo-cervical, então a gente tem parto prematuro espontâneo antes de 34 semanas e colo curto com menos de 25 milímetros antes de 24 semanas, tem algumas instituições que indicam cerclagem, e aí nesse caso a gente chama de cerclagem uterina terapêutica. Então a gente tem a cerclagem profilática, que é para os pacientes com histórico de insuficiência ístimo-cervical, a cerclagem de emergência, que é para pacientes que estão com insuficiência ístimo-cervical atual, com quadro agudo de insuficiência ístimo-cervical, e a cerclagem terapêutica, que é para os casos de prematuridade associada a colo curto, que não são todas as instituições que indicam esse tipo de cerclagem, ok? Bom, agora vamos falar de gestação ectópica. Gestação ectópica, vocês precisam saber diagnóstico e precisam saber conduta em relação à gestação ectópica. Em relação ao diagnóstico, então, a gente vai pensar em gestação ectópica quando a gente tiver um atraso menstrual associado a sangramento e dor pélvica. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai solicitar um beta-HCG quantitativo e um ultrassom transvaginal. Se o ultrassom mostrar pra gente um saco gestacional tópico, trata-se de uma gestação tópica. Agora, se o ultrassom mostrar pra gente uma cavidade uterina vazia, aí a gente tem que olhar os anexos. Se a gente vê massa anexial extra-ovariana, trata-se de uma gestação ectópica. Se não tiver massa anexial, aí a gente vai olhar o beta-HCG quantitativo. Se o beta-HCG quantitativo for maior ou igual a 3.500, a gente tem certeza que é uma gestação ectópica. Se for menor do que 3.500, a gente vai ter que repetir o beta-HCG e o ultrassom em 48 horas. Se os valores duplicaram, trata-se de uma gestação tópica, em que ainda vai aparecer um saco gestacional, e se os valores subirem menos do que 50%, ou é uma gestação inviável ou uma gestação ectópica. A gente vai ver isso também pela ultrassonografia. E aí, qual que é a conduta? Então, na gestação ectópica, a gente pode ter a conduta cirúrgica, a gente pode ter a conduta medicamentosa ou a gente pode ter a conduta expectante, tá? E aí, a conduta vai depender do tamanho da massa, das dosagens de beta-HCG. Então, se a gente tem, e também da situação da gestante, se a gestação ectópica for rota com instabilidade hemodinâmica, também indica já direto cirurgia. Então, primeira indicação de cirurgia, instabilidade hemodinâmica e gestação ectópica rota. Então, se a gente tem uma gestação ectópica rota, vai direto para a cirurgia. Outras situações que indicam cirurgia é se a gente tiver uma massa tubária acima de 5 centímetros ou se a gente tiver um beta-HCG acima de 5.000. Então, essas situações indicam de cara uma
cirurgia para essa gestante. Agora, se a gente tiver uma paciente com gestação ectópica íntegra, estável, massa tubária menor ou igual a 5 centímetros, a gente vai ter que olhar a dosagem seriada de beta-HCG. Se tiver havido uma queda do beta-HCG e os valores de beta-HCG foram menores do que 2.000, a gente vai poder fazer a conduta expectante. Agora, se a gente tiver um aumento do beta-HCG, mas a massa tubária menor ou igual a 3,5 e o beta-HCG menor ou igual a 5.000, a gente pode fazer o metotrexato. Se a gente tiver uma massa tubária maior do que 3,5, também, junto com o aumento do beta-HCG, também vai para a laparotomia. Então, massa tubária acima de 5 centímetros é direto laparotomia, direto cirurgia, só que se a gente tiver um aumento do beta-HCG com massa tubária acima de 3,5, também vai para a cirurgia, tá? Então, resumindo aqui, conduta expectante, a gente só pode fazer se tiver declínio do beta-HCG, se o valor do beta-HCG for abaixo de 2.000, a gente não pode ter embrião vivo, tem que ter uma estabilidade hemodinâmica, diâmetro da massa tem que ser menor do que 5 centímetros e a mulher, logicamente, tem que ter desejo reprodutivo. Conduta medicamentosa, tem que ter também estabilidade hemodinâmica, a gente tem que ter um beta-HCG abaixo de 5.000, aumento do beta-HCG seriado, só que o diâmetro da massa tem que ser menor do que 3,5, ausência de dor abdominal, ausência de atividade cardíaca e também desejo reprodutivo. A gente vai fazer uma dose única de metotrexato e a gente vai fazer dosagem de beta-HCG entre o 4º e o 7º dia para a gente ver se com 4 e com 7 dias após o metotrexato para a gente ver se teve uma queda do beta-HCG entre o 4º e o 7º dia, tá? Agora vamos falar de mole datiforme. Então, a mole datiforme ela pode ser completa ou parcial. É importante a gente saber diferenciar uma mole datiforme completa ou parcial. Por quê? Porque na mole datiforme completa a gente tem muito mais chance de malignização e a gestante também é bem mais sintomática, tá? Então, a mola completa, ela é diploide, então ela tem um cariótipo 46XX. Os cromossomos são exclusivamente paternos, então a gente tem um óvulo vazio que foi fecundado por 2 espermatozoides, tá? Então, a mola completa, ela sempre é diploide, tá? A mola incompleta ou parcial, ela é ou triploide ou tetraploide. A gente pode ou não ter embrião. Já na mola completa, a gente nunca vai ter embrião. E na mola completa também, os níveis de beta-HCG são bem mais elevados. Na mola incompleta, a gente tem uma menor chance de evolução para formas malignas. A mola incompleta, ela tem cromossomo materno e paterno. Então, a gente tem um óvulo que é fecundado por 2 espermatozoides. E aí, a gente tem uma regrinha mnemônica que a mola completa, ela é diploide, então a mola CD, mola completa é CD, e o mola parcial é triploide ou tetraploide, então mola parcial é PT, tá? Quadro clínico, como que a gente faz o diagnóstico de mole datiforme? A gente tem um beta-HCG quantitativo muito alto, um TSH muito reduzido, essa paciente geralmente tem um quadro de hipertireoidismo, tá? E como que é o ultrassom? Na ultrassom a gente vê se tem uma gestação um pouco mais avançada e uma imagem em cachos de uva ou flocos de neve, então a gente tem várias vesículas dentro aí da cavidade uterina. Qual que é a conduta diante de uma paciente com uma gestação molar? A conduta é a aspiração a vácuo, então o ideal é não usar cureta, o ideal é não usar o misoprostol. Então, a gente vai direto para aspiração a vácuo, que pode ser manual ou elétrica, tá? Então, o esvaziamento uterino, ele é a vácuo. A gente pode usar 1000 ou aspiradores elétricos. E não esquecer que depois que a gente faz o esvaziamento uterino, a gente tem que fazer o segmento pós-molar. Como que é o segmento pós-molar? Ele é feito com dosagem seriada de beta-HCG. A gente começa fazendo a dosagem semanal até o beta-HCG negativar. Depois que o beta-HCG, depois de 3 semanas com beta-HCG negativo, a gente passa a fazer um segmento mensal. Então, segmento semanal até o beta-HCG negativar. Negativou, faz mais 3 semanas de beta-HCG. Manteve negativo, passa para mensal.
faz 6 semanas mensal, 6 meses mensal, manteve os 6 meses negativo, aí sim a gente dá alta para essa gestante, libera para essa mulher, libera essa mulher para engravidar. Enquanto ela estiver fazendo segmento pós-molar, é obrigatório fazer a anticoncepção para que ela não engravide, e a gente deve desencorajar o uso do DIU, então dá preferência para os anticoncepcionais orais, tá? E quando que a gente vai fazer o diagnóstico de doença, de neoplasia trofoblástica gestacional? Então, o acompanhamento, segmento pós-molar é muito importante para a gente conseguir identificar uma paciente que evoluiu para uma neoplasia trofoblástica. Então, como que a gente faz o diagnóstico de neoplasia trofoblástica? Quando a gente tem um aumento de mais de 10% do beta-HCG, desculpa aqui, pessoal, que parou de funcionar, só um minutinho. Então, quando a gente tiver um aumento de mais de 10% do beta-HCG em 3 dosagens, ou se a gente se for mantido a beta-HCG em platô por 4 valores consecutivos, se a gente avaliar a doença metastática, então se a gente vê que tem doença metastática em mulheres com idade reprodutiva, pelo resultado histopatológico de neoplasia trofoblástica gestacional, ou se a gestante mantiver o beta-HCG elevado por mais de 6 meses. Então, se a gente não conseguir baixar o beta-HCG em 6 meses, a gente tem que pensar também em neoplasia trofoblástica gestacional. Vamos ver como que isso caiu na prova do SUS? Então, a gente tem uma mulher de 25 anos relatando dor em baixo ventre desde ontem. Tem atraso menstrual e sua idade gestacional é de 6 semanas. Ao exame físico, ela se mostra em bom estado geral, consciente, orientada, eupneica, hidratada, descorada. 2 cruzes. Seu abdômen é doloroso no terço inferior, onde há defesa à palpação. Foi realizada uma ultrassonografia que mostrou moderada quantidade de líquido livre na cavidade. E uma imagem sugestiva de saco gestacional em anexo direito. Então, a gente tem um quadro aqui sugestivo de gestação ectópica. E aqui, ó, abdômen doloroso, com defesa à palpação e moderada quantidade de líquido no abdômen. Então, uma gestação ectópica rota. Dos exames laboratoriais, além da anemia, a gente tem aqui um beta-HCG positivo. Com base no caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico. Abortamento em curso? Não. Por quê? Porque tem dor abdominal, ela está descorada, está com anemia. No ultrassom mostrou moderada quantidade de líquido e um saco gestacional em anexo direito. Então, não é. Cisto hemorrágico de ovário também não. Ameaça de abortamento também não. Gestação ectópica rota, essa é a alternativa correta. Beleza, pessoal? Outra questão aqui sobre mola hidatiforme. Então, vamos lá. Pode-se afirmar que as gestações 6 meses após o tratamento apresentam maiores riscos maternos e fetais? Vamos deixar isso aqui de lado. Os ovários com cistos tetocanutelínicos volumosos devem ser retirados? Não, eles involuem após o tratamento. A dosagem de gonadotrofina coriônica em platô pode sugerir remissão da doença? Não, em platô pode sugerir o quê? Uma neoplasia trofoblástica gestacional. A ausência do desenvolvimento embrionário melhora o prognóstico da doença? Vamos pensar assim, se a gente pensar que uma mola... ausência de desenvolvimento embrionário melhora o prognóstico? Não, porque a gente, mesmo que então a gente vai ter, quando que a gente vai ter desenvolvimento embrionário? Quando a gente tiver uma mola parcial. Mas a mola completa não tem nem embrião, então não tem nem desenvolvimento embrionário. E quando o embrião morre, isso não quer dizer que a gente tem o melhor prognóstico, porque quando tem mola completa, o prognóstico é ainda pior, porque tem mais chance ainda de evoluir para uma neoplasia trofoblástica. Então, também aqui não tem sentido essa frase. A mola parcial tem citogenética triploide, na maioria das vezes, correto. Então, essa aqui a gente tem certeza. A mola completa, ela é diploide e a mola parcial, ela é triploide. Então, a alternativa E está correta, tá? Então, aqui, a alternativa A, que a gente tinha ficado na dúvida, as gestações 6 meses após o tratamento apresentam maiores riscos maternos fetais.
não 6 meses após o tratamento, a gente sabe que diminui o risco materno-fetal, então por isso que a gente orienta que espere 6 meses para uma nova gestação, tá? Então a alternativa correta aqui, alternativa E. Vocês viram, a USP São Paulo, é muito importante a gente ir excluindo as alternativas e procurar a alternativa correta. Geralmente tem algumas alternativas que são muito bizarras, uma alternativa que deixa na dúvida, mas a alternativa correta, ela geralmente não deixa dúvida nenhuma, tá? Então, se vocês acharam uma alternativa correta, mesmo que vocês estejam na dúvida da outra, vá na que vocês têm certeza, ok? Agora vamos falar sobre pré-natal, assistência pré-natal, principalmente sobre os exames complementares que a gente vai solicitar no primeiro trimestre. Então, quais são os exames que a gente vai solicitar na primeira consulta de pré-natal? Então, a gente vai solicitar hemograma, isso para todas as gestantes, tipagem sanguínea, glicemia de jejum, urina 1, urocultura, e de sorologia, a gente vai solicitar sorologia para HIV, para sífilis, toxoplasmose, hepatite B e hepatite C, tá? No segundo trimestre, a gente vai solicitar também o TTOG de 75 gramas entre 24 e 28 semanas. A gente só vai solicitar para gestantes com glicemia de jejum normal no primeiro trimestre ou que não tenham feito glicemia de jejum no primeiro trimestre, que tenham começado pré-natal tardiamente. Além disso, a gente vai repetir sorologia para sífilis e para HIV no terceiro trimestre, vai repetir urina 1, urocultura no terceiro trimestre e vai fazer cultura para EGB entre 36, aqui eu pus 35, mas o Ministério da Saúde tem orientado entre 36 e 37 semanas, ok? Então, a Febrasgo, a COG orientam a partir de 35, mas ficou 37 aqui. 36 e 37 semanas, tá? Mas o Ministério da Saúde orienta entre 36 e 37 semanas. Vamos ver, então, como que cai isso no SUS. A assistência ao pré-natal nas gestações saudáveis é fundamental, pois garante o bem-estar materno e fetal. O Ministério da Saúde recomenda solicitar os seguintes exames. Então, vamos lá. Recomenda solicitar ferritina para todo mundo? Não. Recomenda solicitar colesterol para todas as gestantes? Não. Hepatite B? Sim. VDRL? Sim. Teste rápido para HIV? Sim. Tipagem sanguínea? Sim. Tipagem sanguínea? Sim. Sorologia para hepatite B? Sim. Transaminases para todas as gestantes? Não. Sódio? Potássio? Não. Creatinina? Não. Então, a alternativa correta aqui, a alternativa C, tá, pessoal? Agora vamos falar de vacinação, que é outro tópico que o SUS São Paulo gosta bastante também em relação ao pré-natal. Então, é importantíssimo vocês saberem quais são as vacinas que podem ser realizadas na gestação, quais as vacinas que devem ser realizadas na gestação. Então, as vacinas que devem ser realizadas na gestação são DTPA ou DT, hepatite B, influenza e Covid. A DTPA é a única vacina que vai ser realizada para todas as gestantes, independente do calendário vacinal. Então, tem uma gestante, a mulher engravidou, a gente já sabe que ela vai ter que fazer DTPA a partir de 20 semanas, independente do calendário vacinal. A DT, a gente vai fazer só se ela tiver com o calendário vacinal atrasado ou desconhecido. Aí a gente vai fazer primeiro a DT e depois de 20 semanas a gente faz a DTPA. Hepatite B a gente vai fazer se ela não tiver sido vacinada ou tiver com a vacinação incompleta. Influenza a gente vai fazer uma vez por ano, então se ela não tiver tomado ainda no ano da gravidez, ela vai tomar. E a Covid a gente vai fazer também, se ela não tiver sido vacinada para a Covid, ela tem que ser vacinada durante a gestação, tá? Tirando o DTPA, as outras vacinas, essas outras que eu falei, pode ser feita em qualquer idade gestacional desde o primeiro trimestre. Só a DTPA que a gente quer que faça depois de 20 semanas para criar anticorpos para proteção do recém-nascido, tá? Vacinas que são contraindicadas na gestação. Então, vocês têm que decorar as que são indicadas, que tem que ser feita, e as que são contraindicadas. As contraindicadas são as vacinas de vírus vivo atenuado. Então, a gente tem a vacina tríplice viral, a varicela, a poliomielite e a vacina do HPV. Então, essas aqui são contraindicadas. Aí a gente tem as outras vacinas, vacina de febre amarela, a vacina de meningite,
vacina do pneumococo, essas vacinas não são contraindicadas, mas a gente só vai fazer se essa gestante estiver numa situação de risco para adquirir essas doenças. Então, a gente não faz de rotina para gestantes, não faz parte do calendário vacinal das gestantes, tá? Vamos falar agora de antibiótico profilaxia para EGB. Então, lembrando, EGB a gente faz a cultura de 36 a 37 semanas. E aí, quando que a gente vai fazer antibiótico profilaxia para EGB? A gente vai fazer antibiótico profilaxia no momento do parto. Então, a gente não dá antibiótico antes da mulher entrar em trabalho de parto ou antes da mulher ter ruptura prematura de membranas. Então, a gente só vai fazer antibiótico profilaxia para EGB quando indicado, se trabalho de parto prematuro e se ruptura prematura de membranas. Se a mulher ela vai para uma cesariana eletiva com bolsa íntegra, mesmo que ela tenha indicação para fazer profilaxia, a gente não precisa fazer profilaxia, tá? Então, se a gente tiver EGB positivo, a gente vai fazer antibiótico profilaxia com penicilina cristalina quando ela entrar em trabalho de parto e tiver ruptura prematura de membranas. Se tiver um EGB negativo, a gente não vai fazer antibiótico profilaxia em nenhuma situação. EGB desconhecido, menos de 37 semanas e ela entrar em trabalho de parto ou tiver ruptura prematura de membranas, a gente vai fazer a penicilina cristalina. Mais de 37 semanas, se ela entrar em trabalho de parto, ruptura prematura de membranas, a gente vai fazer a antibiótico profilaxia se ela tiver pelo menos 18 horas de bolsa rota ou febre maior que 38 graus, aí a gente vai fazer a penicilina. Essas duas situações aqui, a gente vai fazer antibiótico profilaxia independente da cultura para EGB. Então, a gente não precisa fazer cultura para EGB nesses dois casos. Se a gente tiver um filho que é uma mulher que teve um filho com sepse por EGB, ou uma mulher que tiver urocultura positiva para EGB na gestação atual. Essas duas situações fazem com que a mulher não precise colher cultura para EGB na gestação atual, porque essa mulher já é considerada EGB positivo. Então, se ela entrar em trabalho de parto ou se ela tiver uma ruptura prematura de membranas, ela vai fazer penicilina cristalina, ok? Urocultura. Então, a gente deve fazer urocultura para todas as gestantes no primeiro trimestre e no terceiro trimestre. Por quê? Porque a gente sabe que bacteriúria sintomática aumenta a chance de prematuridade. Quando que a gente considera bacteriúria sintomática? Quando a gente tem mais de 100 mil unidades formadoras de colônia. Nessas situações, a gente sempre tem que tratar a gestante e repetir a urocultura após o tratamento. O tratamento de escolha tanto para bacteriúria sintomática como para infecção de urina, cistite, a gente pode usar cefalexina, a gente pode usar fosfomicina ou nitrofurantoína, essas são as medicações de escolha, mas se a gente tiver um antibiograma, a gente vai seguir o antibiograma, tá? Agora, se essa mulher ela tiver infecção de urina de repetição, o que é infecção de urina de repetição? A partir da segunda infecção de urina na gestação, ou se ela tiver tido pielonefrite na gestação, ela tem indicação de antibiótico profilaxia. Aí a gente vai usar ou a cefalexina ou a nitrofurantoína todos os dias, um comprimido por dia, uma dose por dia, para profilaxia, tá? Vamos falar agora das sorologias dos tratamentos, dos acompanhamentos em relação às doenças infecciosas. Então, HIV, a gestante com HIV positivo, o que a gente tem que pensar? No tratamento e no parto. Todas as gestantes HIV positivas precisam estar tratando HIV na gestação. Então, mesmo que elas estejam com carga viral indetectável, mesmo que elas não usem terapia antirretroviral fora da gravidez, engravidou, tem que usar terapia antirretroviral. Então, a terapia antirretroviral, ela deve ser utilizada para todas as gestantes. Se a gestante já usava tratamento, ela vai manter a gestação. Se ela não usava tratamento, não fazia tratamento, ela vai fazer uso de tenofovir, lamivudina ou dolutegravir. E ela pode iniciar em qualquer idade gestacional. Então, desde o início da gestação, ela pode fazer uso do esquema tríplice de tenofovir, lamivudina e dolutegravir, tá? Existem os esquemas alternativos, mas o esquema que eu preciso que vocês memorizem é tenofovir, lamivudina e dolutegravir, tá? E no momento do parto, então, para a gente decidir qual que é a via de parto e qual que é a medicação que a gestante precisa tomar no momento do parto, a gente precisa pedir uma carga viral para essa gestante em torno de 34 semanas. Se a carga viral vier indetectável, a gente pode manter a terapia antirretroviral habitual e o parto pode ser por via vaginal. Se a carga viral ela vier detectável, mas menor do que 1000 cópias, a gente vai ter que fazer o AZT endovenoso,
mas o parto ainda pode ser por via vaginal. Se a carga viral vier de mais de 1000 cópias ou desconhecida, a gente vai ter que fazer o AZT endovenoso e essa paciente vai ter que passar por uma cesariana eletiva após 38 semanas. Lembrando que se essa mulher entrar em trabalho de parto prematuro antes de 38 semanas e ela tiver com mais do que 4 centímetros de dilatação, aí a gente aguarda o parto vaginal, tá? Hepatite B. O que vocês precisam saber sobre hepatite B na gestação? Que a gente faz o diagnóstico com o exame de HBsAg. Então, se a gente tem um HBsAg positivo, essa paciente tem hepatite B, tá? A gente não precisa ficar pedindo os outros anticorpos, a gente vai pedir o HBsAg. Se essa gestante tem o HBsAg positivo, aí sim a gente vai pedir o HBeAg, que é o anticorpo que mostra replicação, e a gente vai pedir a carga viral também, tá? E essa paciente vai fazer o acompanhamento no pré-natal de alto risco. Essa paciente, a gente também vai ter que definir se ela vai precisar de tratamento ou não, tá? A via de parto, ela é obstétrica, então não muda a via de parto a hepatite B. O aleitamento materno, ele está liberado e a gente tem a profilaxia, que deve ser feita tanto para a gestante como para o recém-nascido. A profilaxia para o recém-nascido é feita para todas as gestantes que têm hepatite B e ela é feita com a vacinação e a imunoglobulina anti-hepatite B em até 12 horas pós-parto. Se a gente tem uma mãe com alta viremia, e quando que a gente considera alta viremia? Quando a gente tem um HBeAg positivo ou uma carga viral acima de 200.000 unidades. Quando a gente tem uma mãe, então, nessa situação, indica que ela tem alta viremia, e aí a gente vai fazer a profilaxia para essa gestante com tenofovir no 3º trimestre, ok? O tratamento, quando indicado, a gente faz com tenofovir também. Paciente com toxoplasmose, então como que a gente vai fazer o acompanhamento, como que a gente vai fazer o diagnóstico e como que a gente vai fazer o tratamento dessas gestantes. Então, a gente vai pedir sorologia para todas as gestantes no 1º trimestre. Se a sorologia apresentar IgG positivo e IgM negativo, essa gestante ela é imune, tá? Essa gestante ela é imune. Se ela apresentar, e daí ela vai seguir o pré-natal de rotina. Se ela apresentar IgG negativo e IgM negativo, ela é susceptível e aí ela tem risco de adquirir toxoplasmose na gestação, então a gente vai precisar fazer a sorologia a cada 1 a 2 meses. Se ela tiver um IgG negativo e um IgM positivo, ela tem risco de estar com uma infecção recente, aí a gente vai ter que entrar com a espiramicina e repetir a sorologia em 2 semanas. Se houver soroconversão do IgG, trata-se de uma infecção aguda. Se o IgG permanecer negativo, trata-se de um falso positivo, tá? No caso de falso positivo, a gente suspende a espiramicina. No caso de infecção aguda, a gente mantém a espiramicina até 16 semanas e depois a gente entra com esquema tríplice, esquema tríplice a partir de 16 semanas. Lembrando que o esquema tríplice é pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico, tá? Agora, se a gente tem uma gestante que tem o IgG e o IgM positivo, a gente vai entrar com a espiramicina porque tem risco de ela ter uma toxoplasmose aguda e a gente vai fazer o teste de avidez. Isso se for com menos de 16 semanas. Se o teste de avidez com menos de 16 semanas vier com uma avidez alta, isso indica que é uma infecção antiga, a gente pode suspender a espiramicina e seguir o pré-natal de rotina. Se o teste de avidez vier baixo, trata-se de uma infecção aguda, uma infecção recente, e a gente tem que manter a espiramicina até 16 semanas, depois de 16 semanas a gente entra com o esquema tríplice, tá? Então, quando a gente tem uma infecção aguda ou indeterminada, quando que é indeterminada? Quando a gente tem mais de 16 semanas, não pode mais fazer o teste de avidez, aí a gente não tem certeza se a infecção é recente ou aguda. Aí a gente considera indeterminada, mas a gente vai tratar como se fosse uma infecção aguda, tá? Então, infecção aguda ou indeterminada, a gente vai iniciar o tratamento. Se tiver com menos de 16 semanas, a gente faz o tratamento com espiramicina, mas a partir de 16 semanas, esquema tríplice, tá? Além disso, a gente vai ter que fazer a investigação fetal a partir de 18 semanas de gestação, lembrando que a gente faz só até 32 semanas. Se o PCR no líquido amniótico para toxoplasma vier negativo, isso mostra que esse feto ainda não foi contaminado, a gente vai manter a espiramicina até o fim da gestação. Se o PCR vier positivo, isso mostra que esse
feto já foi contaminado, aí a gente vai manter o esquema tríplice até o fim da gestação, tá? Vamos ver então como que isso caiu nas provas do SUS? Assinale a alternativa correta sobre gestante primigesta no termo portadora do vírus do HIV. Então vamos lá. A cesárea eletiva está indicada para carga viral acima de 10.000 cópias? Não, é de 1.000 cópias. E deve ser realizada entre 37 e 38 semanas, a partir de 38 semanas. Carga viral acima de 1.000 cópias em trabalho de parto com membranas ovulares íntegras e cervicodilatação menor que 4 centímetros, realizar cesárea. Correto. C. A cesárea eletiva depende dos valores de CD4 e deve ser realizada? Não, não é CD4, é carga viral. A via de parto é de indicação obstétrica em gestantes com carga viral acima de 10.000 cópias? Não, é de 1.000 cópias. E na verdade, está certo. Inibir o trabalho de parto em parturientes com carga viral acima de 1.000 cópias, com cervicodilatação maior ou igual a 4 centímetros ou membranas rotas? Não, a gente não vai inibir o trabalho de parto acima de 4 centímetros, a gente vai deixar o parto evoluir, tá? Então, a alternativa correta, a alternativa B, tá? Então, a gente vai fazer uma cesariana eletiva se tiver com menos de 4 centímetros de dilatação, tá? Outra questão aqui em relação à toxoplasmose. Então, a gente tem aqui, falando sobre toxoplasmose, assinale a alternativa correta. Na maior parte das vezes, a infecção aguda apresenta-se como síndrome monolike e a infecção subclínica ocorre em apenas 10%, não, a infecção subclínica ocorre em torno de 80% dos casos. A presença de IgM positivo e IgG positivo com 26 semanas de gestação indica a realização da avidez? Não, a avidez até 16 semanas. O risco de transmissão vertical é diretamente proporcional à idade gestacional, então quanto maior a idade gestacional, maior o risco de transmissão? Verdade. Na presença de infecção aguda materna confirmada na gravidez, é necessário tratamento com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico? Correto também. Vamos ver o que está errado aqui. O risco de transmissão vertical é diretamente proporcional à idade gestacional. Quanto maior a idade gestacional, maior o risco de transmissão vertical. Correto. Então, como que é a transmissão? Quanto maior a idade gestacional, maior o risco de transmissão, mas quanto maior a idade gestacional, menor a gravidade da transmissão, tá? Então, tá certo sim a C. Na presença de infecção aguda materna confirmada na gravidez, é necessário tratamento com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Então, a gente tem duas alternativas corretas. A infecção fetal pelo toxoplasma pode ser diagnosticada por ultrassonografia, pois 70% dos fetos apresentam alteração ultrassonográfica? Não, a maioria não apresenta alteração. Então, ó, o C tá certo, o risco de transmissão vertical é diretamente proporcional à idade gestacional. E o D também tá certo, na presença de infecção aguda materna, confirmada na gravidez, é necessário tratamento com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. O que acontece é que essa questão não está atualizada, por isso que a alternativa D foi assinalada como incorreta. Por quê? Porque antigamente a gente só tratava com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico quando a gente tinha confirmação de infecção fetal. Então, a gente tinha confirmação de infecção fetal pela amniocentese, aí a gente fazia o esquema tríplice. Atualmente, pelo último protocolo do Ministério da Saúde, a gente faz o esquema tríplice a partir do diagnóstico de infecção aguda materna. Mais do que 16 semanas, a gente vai fazer esse tratamento. Então, talvez aqui não tenham considerado também essa questão, essa alternativa como correta, porque a gente só vai fazer o tratamento com sulfadiazida, pirimetamina e ácido folínico a partir de 16 semanas. Antes de 16 semanas, a gente não faz tratamento com esquema tríplice para gestante, tá? Então, o tratamento para gestante até 16 semanas é sulfadiazina, a partir de 16 semanas é o esquema tríplice, tá? Mas essa questão, essa segunda alternativa aqui essa alternativa D ficou dúbia, porque infecção aguda materna, atualmente, a gente trata sim com esquema tríplice a partir de 16 semanas. Antigamente, era só infecção fetal que a gente tratava com esquema tríplice, ok? Então, essa questão aqui mereceria recurso se for considerar o protocolo atual. Então, essa questão é de 2022, mas foi feita, né, em 2021, então não está seguindo ainda o protocolo atual, tá? Vamos falar agora de diabetes na gestação. Diabetes na gestação é um tema também que costuma cair muito nas provas de residência médica e nas provas do SUS São Paulo também cai.
E o que vocês precisam saber de diabetes na gestação? Vocês precisam saber diagnóstico e tratamento. Como que a gente faz o diagnóstico de diabetes na gestação? No primeiro trimestre, a gente vai começar fazendo a glicemia de jejum. Glicemia de jejum menor do que 92 é uma glicemia de jejum normal. E aí, essa paciente vai seguir o pré-natal normalmente e entre 24 e 28 semanas, ela vai fazer o teste oral de tolerância à glicose a 75 gramas. Se essa paciente, no início do pré-natal, teve uma glicemia de jejum entre 92 e 125, ela tem diabetes gestacional. Se ela tem uma glicemia de jejum no início do pré-natal maior ou igual a 126, ela tem diabetes prévia à gestação ou overdiabetes. Glicemia de jejum normal no primeiro trimestre vai fazer o teste oral de tolerância à glicose entre 24 e 28 semanas. O teste oral a gente avalia 3 pontos, jejum 1 hora e 2 horas após a ingestão de glicose. Se o jejum for maior ou igual a 92, 1 hora maior ou igual a 180 ou 2 horas maior ou igual a 153, a gente está diante de um único ponto alterado, a gente já está diante de uma paciente com diabetes gestacional. Se o jejum for maior ou igual a 126 ou 2 horas maior ou igual a 200, a gente está diante de uma paciente com diabetes prévia à gestação ou overdiabetes, tá? E como que vai ser o tratamento para essa gestante? Se a gente tiver uma gestante com diabetes gestacional, a gente vai começar o tratamento com dieta, exercício físico e controle glicêmico. Se a gente tiver uma paciente com diabetes prévia à gestação, com overdiabetes, a gente já vai começar com insulina, tá? Então, para as mulheres com diabetes gestacional, então dieta, exercício físico e controle glicêmico. E como que é o controle glicêmico? O jejum tem que estar abaixo de 95, pré-prandial abaixo de 100, 1 hora após as refeições abaixo de 140 e 2 horas após as refeições abaixo de 120. A gente só vai entrar com insulinoterapia se a gente não alcançar o controle glicêmico adequado. E o que é um controle glicêmico adequado? De 70% a 80% dos índices glicêmicos normais. E aí a gente pode entrar com a insulina NPH ou com a insulina regular. Se a gente tiver precisando fazer um controle pós-prandial, a gente vai... Se a gente estiver fazendo um controle pós-prandial, precisar fazer um controle pós-prandial, a gente vai entrar com insulina regular. E se a gente for precisar fazer um controle pré-prandial ou em jejum, a gente vai entrar com a insulina NPH, tá? É importante a gente lembrar das complicações que o diabetes traz. Então, a hiperglicemia materna, ela vai levar a hiperglicemia fetal. E a hiperglicemia fetal vai levar a macrosomia, polidrâmino, morte fetal, trabalho de parto prematuro, ruptura prematura de membranas e prematuridade. E a hiperglicemia neonatal, no período pós-natal, pode levar a hipoglicemia, icterícia pós-natal e desconforto respiratório do recém-nascido. É importante a gente saber diferenciar bem diabetes gestacional e diabetes prévia à gestação, porque o tratamento é diferente e também o acompanhamento, o segmento dessas gestantes é diferente. Então, o diabetes gestacional não tem um risco aumentado para malformações. Então, a gente não vai precisar pensar no aumento de risco para malformações. Já no diabetes prévia à gestação, tem um risco aumentado para malformações. Então, a gente vai ter que pedir eco fetal e a hemoglobina glicada acima de 6 aumenta a chance de malformações, tá? Rastreamento de lesões de órgãos-alvo, a gente só faz também para diabetes prévia à gestação. Aí a gente vai fazer fundo de olho, microalbuminúria, função renal e eco fetal e eco materno. O diabetes prévia à gestação tem o maior risco de insuficiência placentária pelo risco de vasculopatias, então essas gestantes a gente vai fazer Doppler. Agora, as gestantes com diabetes gestacional, a gente pode fazer o segmento da vitalidade fetal pelo perfil. Rastreamento de infecções, a gente tem que fazer tanto para o diabetes gestacional como para o diabetes prévio à gestação. E em relação à conduta obstétrica nas pacientes com diabetes, então isso vai depender do controle glicêmico, vai depender de como está o feto e vai depender se é um diabetes gestacional ou é um diabetes prévio à gestação, tá? Vamos lá então começar do parto mais prematuro para o parto que a gente consegue segurar mais. Então, quando que a gente vai causar uma prematuridade numa gestante com diabetes na gestação? A gente só vai causar uma prematuridade, então a gente só vai fazer um parto antes de 37 semanas se a gente tiver uma vitalidade comprometida ou piora da condição materna. Então, aquela gestante que ela tem controles glicêmicos que está difícil de controlar,
que está com polidrame, que está com macrosomia, só que se a vitalidade não estiver comprometida e se a condição materna estiver boa, a gente vai segurar até 37 semanas, tá? Com 37 semanas, quando que a gente vai resolver a gestação? Quando a gente tiver um diabetes gestacional com controle glicêmico irregular, diabetes pré-gestacional com controle glicêmico irregular ou vasculopatia, ou quando a gente tiver um feto com peso acima de 4 quilos ou polidrame. Aí a gente já vai resolver no termo precoce, tá? Para a gente segurar até 39 semanas, a gente tem que ter um diabetes controlado em uso de insulina ou um diabetes pré-gestacional controlado sem vasculopatia. Para chegar até 40 semanas, só pode chegar até 40 semanas diabetes gestacional sem complicação, com bom controle glicêmico do primeiro ao terceiro trimestre, feto com peso adequado e boa vitalidade fetal. Então tem que estar tudo perfeito, tem que ser diabetes gestacional e tem que estar tudo perfeito para a gente chegar até 40 semanas, ok? E no pós-parto, o que a gente faz? Paciente com diabetes gestacional, se ela estava usando insulina, a gente suspende a insulina, não precisa mais fazer controle glicêmico. Diabetes prévia à gestação, a gente vai reajustar a dose de insulina, vai reintroduzir metformina se ela usava anteriormente, e é muito importante a gente ficar atento à hipoglicemia no pós-parto, tá? Agora vamos falar um tema que cai muito pouco nas provas de residência médica, mas é um tema que o SUS adora, então é um tema que vocês precisam saber. Então eu trouxe aqui para vocês não esquecerem de estudar esse tema, que são o rastreamento das cromossomopatias. Um tema que cai todos os anos nas provas do SUS São Paulo. Então, como que a gente faz o rastreamento de cromossomopatia? Primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça é que rastreamento é diferente de diagnóstico. Diagnóstico de cromossomopatia é feito pelo cariótipo. A gente tem que fazer ou biópsia de vilo ou amniocentese, faz o cariótipo e confirma se esse feto tem alguma cromossomopatia. Aqui a gente está falando de rastreamento. O rastreamento, ele é feito ou pelo ultrassom ou pelos exames bioquímicos, tá? Então, a gente não está falando de diagnóstico, a gente está falando de rastreamento. Então, rastreamento a gente faz pelo ultrassom e pelos exames bioquímicos, e diagnóstico a gente faz pelos exames invasivos, então biópsia de vilo ou amniocentese, tá? Então, aqui eu coloquei também, resumindo para vocês, então, testes de rastreamento biofísico, que é ultrassom, a gente vai usar translucência nucal, osso nasal, ducto venoso, recurgitação da válvula tricúspide, ângulo facial frontomaxilar. Então, são todos marcadores de rastreamento de cromossomopatia. Bioquímico, beta-HCG, PAPA, alfa-fetoproteína, estradiol não conjugado ou inibina. Esses são todos marcadores de rastreamento. E o DNA livre no sangue materno também é um teste de rastreamento. Teste diagnóstico, biópsia de vilo, amniocentese e cordocentese, tá? Principalmente a biópsia de vilo e a amniocentese. Então, para a gente calcular o risco de cromossomopatia no primeiro trimestre, que é entre 11 e 13 semanas e 6 dias, a gente primeiro precisa calcular um risco basal, que é um risco que é baseado na idade materna e na idade gestacional. Quanto maior a idade materna, maior o risco basal, e quanto menor a idade gestacional, maior esse risco basal. Marcadores ultrassonográficos, então quais são eles? Os principais, translucência nucal, osso nasal e ducto venoso. Marcadores bioquímicos, os principais, fração livre de beta-HCG e PAPA, tá? Então vamos falar um pouquinho da translucência nucal. Então a translucência nucal é esse líquido que fica aqui entre a pele e a coluna do feto. Ele é o principal marcador ultrassonográfico, então geralmente é o que é cobrado nas provas e é o que é mais avaliado, tá? Quanto maior for a translucência nucal, maior é o risco de cromossomopatias, mas tem que lembrar também que a translucência nucal, ela também está associada não só às cromossomopatias, ela está associada à síndrome gênica, ela está associada a cardiopatias, ela está associada a infecções congênitas como parvovírus B19, tá? A translucência nucal aumentada, ela não é uma anomalia fetal. Geralmente, a translucência nucal aumentada, ela vai desaparecer ao longo da gestação, principalmente na idade, passou o primeiro trimestre, muitas vezes a translucência já diminui, tá? Na verdade, ela diminui e até desaparece, tá? Se é uma translucência nucal muito aumentada, formando higroma cístico, aí não vai desaparecer. Mas se é uma translucência nucal que não está tão aumentada, na maioria das vezes, no segundo trimestre, a gente já não vê mais a translucência. Então, ela não é uma anomalia fetal, ela é um marcador de cromossomopatias, tá? Existem diversas causas de aumento da translucência nucal, então a gente pode ter um aumento
por uma disfunção cardíaca, por uma congestão venosa da cabeça na região cervical, por uma composição alterada da matriz extracelular, por drenagem linfática deficiente, anemia fetal, hiponatremia ou infecção fetal, tá? Outros marcadores, como eu falei para vocês, ausência de osso nasal é um marcador, a alteração da velocidade do fluxo do ducto venoso com onda negativa é outro marcador, ângulo facial frontomaxilar ampliado e regurgitação da triclúspide também é outro marcador. E a frequência cardíaca materna também é um marcador. Se a gente tem taquicardia, a gente tem mais chance de trissomia do cromossomo 13 e monossomia do X, e bradicardia tem mais chance de trissomia do cromossomo 18 e triploidia, tá? Agora eu vou falar do DNA fetal livre no sangue materno, que é o exame mais novo que a gente tem para rastreamento de cromossomopatia. Ele é um teste não invasivo, é um teste de rastreamento, e ele serve para rastrear trissomias fetais, ele serve para rastrear trissomia do 21, de 18, do 13 e a monossomia do X. Não serve para as outras cromossomopatias, tá? Ele pode ser feito a partir de 10 semanas e tem uma taxa muito alta de detecção, em torno de 98%. Então, é um teste de rastreamento muito bom, com uma acurácia muito grande. Só que ele ainda tem um custo muito elevado e por isso ele é pouco utilizado no Brasil, tá? Então, o que ele faz? Ele avalia o DNA fetal livre no sangue materno, tá? Então, quanto maior a taxa de DNA fetal no sangue materno, maior é a acurácia desse exame, tá? Quais são as indicações do DNA fetal? Indicação: idade materna acima de 35 anos, alteração ultrassonográfica associada à trissomia, filho anterior com alguma trissomia, pais com translocação robertsoniana com risco aumentado de trissomia do 21 ou do 13, ou gestantes com risco intermediário para cromossomopatias, tá? Então, trouxe aqui uma questão para vocês. Questão 2022, ó. Translucência nucal é um marcador ultrassonográfico que avalia no primeiro trimestre da gravidez a fim de determinar o risco de trissomia do 21. Quanto à trissomia do 21, assinale a alternativa correta. É considerada como normal... Ah, aqui ficou errado, tá? Então, essa aqui é A. É considerada como normal a translucência nucal medida menor do que 2,5? Depende da idade gestacional. Tem algumas idades gestacional que translucência nucal de 2,5 já é alterada. A medida deve ser realizada com comprimento cabeça-nádega do feto entre 40 e 82? Não, é entre 45 e 85. Quando a translucência nucal é aumentada, o cariótipo é normal e o morfológico do segundo trimestre e o ecocardiograma são normais. Ainda assim, há alto risco de alteração no desenvolvimento neurológico. Então, se a gente tem uma translucência nucal aumentada, mais um cariótipo normal, morfológico normal, ecocardiograma normal, a gente tem um risco baixo de uma alteração neurológica, tá? O aumento da translucência nucal pode decorrer de alteração da matriz extracelular? Correto, né? Então, essa aqui tá correta. A translucência nucal aumentada com cariótipo normal exclui a possibilidade de alterações genéticas? Não, a gente viu que mesmo com cariótipo normal a gente pode ter alterações genéticas. Só que quando a gente tem o cariótipo normal, morfológico normal, ecocardiograma normal, o risco é baixo, tá? De alteração do desenvolvimento neurológico. Então, aqui tá errado, porque é entre 45 e 85, tá? E aqui tá errado porque o valor normal da translucência nucal, ele depende da idade gestacional. Quanto maior a idade gestacional, maior é o valor aceito normal da translucência nucal. Então, se a gente tem uma translucência nucal com um feto de 11 semanas de 2,5, é uma translucência nucal alterada. Agora, se a gente tem uma translucência nucal de 2,5 para um feto de 14 semanas, é uma translucência nucal normal, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Agora, eu trouxe para vocês aqui uns slides mostrando alterações fetais, alterações fetais ultrassonográficas conforme as cromossomopatias. Então, na trissomia do 21, o que a gente pode ver no ultrassom? A gente pode ver um afastamento do hálux, tá? Então, a gente vê aqui, ó, um espaço entre o primeiro e o segundo dedo. A gente pode ter ventriculomegalia. A gente pode ter um intestino hiperecogênico, prega nucal aumentada, que corresponde à translucência nucal. A gente pode ver um foco ecogênico intracardíaco. A gente pode ter atresia de duodeno, então a gente tem aqui um estômago dilatado e uma atresia aqui, e a gente consegue ver o duodeno, que a gente não vê geralmente. E fêmur curto também é outra alteração que a gente pode ver nos fetos com trissomia, do 21.
Trissomia do 18, o que a gente pode ver de alteração? Vocês podem observar que a gente consegue ver muito mais alteração. Então, a gente pode ver também o intestino hiperecogênico, a gente pode ver mielomeningocele, micrognatia, sinal do morango. Então, a gente tem uma cabeça fetal aqui com sinal do morango, que é uma cabeça mais achatada. A gente pode ver onfalocele, uma cisterna magna aumentada e cisto de plexo coroide, tá? Trissomia do 13, as alterações são ainda mais graves. A gente pode ver holoprosencefalia, rins hiperecogênicos, polidactilia, onfalocele e malformações faciais, tá? Monossomia do 13, a gente vai ver higroma cístico, derrame pleural, ascite, então é um feto que está geralmente com uma hidropsia e rins em ferraduras, isso também é característica da monossomia do X. Então vamos lá ver o que caiu na prova do SUS São Paulo. Algumas malformações fetais detectadas no exame morfológico do segundo trimestre são indicativas de anomalias cromossômicas. Sendo assim, assinala a alternativa que apresenta a relação correta entre a malformação e respectiva afecção. Holoprosencefalia, trissomia do 18, holoprosencefalia é mais a trissomia do 13. Gastrosquise, trissomia do 21, não, a gastrosquise não está associada à cromossomopatia. Defeito do colchicos endocárdico e trissomia do 21, correto, né, que é esse foco hipercogênico. Ou onfalocele, monossomia do 13, não, a onfalocele está relacionada à monossomia monossomia do X, não, a onfalocele está relacionada à monossomia do 13 e do 18, e higromocístico, trissomia do 13, não, está relacionada à monossomia do X. Então, defeito de coxinha endocárdico é relacionado à trissomia do 21, tá? Último tópico dessa aula, vamos falar sobre sangramento da segunda metade para a gente finalizar essa super revisão da hora da verdade, super revisão de obstetrícia para a prova do SUS. Então, eu trouxe 3 slides para vocês, resumindo as principais afecções que levam ao sangramento da segunda metade. Primeira delas, descolamento prematuro de placenta. O descolamento prematuro de placenta é a principal causa de sangramento da segunda metade. A gente vai considerar descolamento prematuro de placenta quando a gente tem uma separação da placenta antes do nascimento do concepto e a partir de 20 semanas, tá? Como que é o diagnóstico? O diagnóstico ele é eminentemente clínico, então a gente tem uma gestante que ela vai ter sangramento vaginal escuro, dor abdominal súbita, hipertonia uterina. A hipertonia uterina é um sinal muito sugestivo de descolamento prematuro de placenta, então geralmente é o sinal que vai aparecer na sua prova de residência médica, tá? Além disso, a gente pode ter alteração de vitalidade e choque hemorrágico. Então, uma paciente, sangramento vaginal, dor e hipertonia uterina é descolamento prematuro de placenta. A gente sabe que existem algumas situações em que aumentam a chance de descolamento prematuro de placenta, como as síndromes hipertensivas da gestação, também o uso de droga também aumenta a chance de descolamento, gestação gemelar também aumenta a chance, polidrâmio também aumenta a chance de descolamento. E qual que é a conduta? A conduta vai depender se o feto for vivo ou morto e se a gestante estiver estável ou instável. Então, gestante instável é igual cesariana de emergência, a gente nem pensa no feto, é cesariana. Se a gestante estiver estável, se a gestante estiver bem, a gente vai olhar para o feto. Se o feto for vivo e viável, a gente vai para uma cesariana. Se o feto estiver morto ou for inviável, aí a gente pode aguardar o parto vaginal. Se essa mulher estiver estável, a gente pode aguardar o parto vaginal em até 6 horas. A gente só vai fazer um parto vaginal numa gestante instável ou num feto vivo se o parto estiver acontecendo, então se a cabeça estiver coroando, aí a gente vai aguardar o parto vaginal. Fora isso, é cesariana, tá? Placenta prévia. Então, quando que a gente vai considerar a placenta prévia? A gente chama de placenta prévia quando a gente tem uma placenta que atinge o orifício interno do colo, recobrindo ele de maneira parcial ou total. Se a gente tem uma placenta que ela é baixa, mas ela não atinge o orifício interno do colo, a gente chama isso de inserção baixa de placenta. Então, se ela dista menos de 2 centímetros do colo, mas ela não atinge o colo, a gente chama isso de inserção baixa de placenta, mas a gente não chama isso de placenta prévia, ok? O diagnóstico de placenta prévia ele é clínico mais ultrassonográfico, então a gente pode ter um quadro clínico de sangramento vaginal indolor e intermitente, então a gente não tem dor, não tem hipertonia uterina, mas a gente sempre tem que confirmar com ultrassom transvaginal.
Se a gente faz o diagnóstico com 20 semanas, a partir de 20 semanas a gente já pode fazer o diagnóstico, a gente sempre tem que confirmar esse diagnóstico depois de 28 semanas, porque a gente pode ter a subida da placenta, tá? Conduta na placenta prévia sempre cesariana, de preferência cesariana eletiva em torno de 36, 37 semanas. Quando que a gente vai adiantar a fazer uma cesariana de emergência, vai ter que adiantar esse parto? Se a gente tiver uma paciente em trabalho de parto, antes de 37 semanas, alteração da vitalidade fetal, instabilidade hemodinâmica, sangramento, após 34 semanas, a gente vai para a cesariana de emergência. Lembrar que a gente sempre tem que excluir o diagnóstico de acretismo placentário, que está muito relacionado com placenta prévia. Outro ponto importante são os fatores de risco. Então, quais são os principais fatores de risco para placenta prévia? São as cirurgias uterinas prévias, tá? Rotura uterina também é um diagnóstico diferencial aí de sangramento da segunda metade. Quando que a gente vai fazer o diagnóstico de rotura uterina? A maioria das vezes o diagnóstico ele é intraparto, então o diagnóstico ele é eminentemente clínico também. Então, como que é o quadro de ruptura uterina? É uma mulher que estava lá em franco trabalho de parto com contrações super fortes e do nada as contrações param, a mulher para de ter dor abruptamente, a gente vê uma subida da apresentação fetal, então aquela gestante que a gente conseguia sentir a apresentação fetal do toque, a gente não consegue mais, e do nada essa paciente começa com instabilidade hemodinâmica e alteração da vitalidade fetal, tá? A gente pode também ver sinais de sangramento intraabdominal, como a dor subescapular, que é o sinal de Lafon, ou o hematoma periumbilical, que é o sinal de Cullen, tá? Então, só para a gente ler aqui, ó, bradicardia fetal, contrações param abruptamente, choque hemorrágico, desaparecimento da apresentação fetal, os sinais de sangramento intraabdominal, na maioria das vezes, o sangramento não é exteriorizado, tá? Último, então, questão aqui para a gente treinar, SUS 2024, 2022 também, nossa, já estou prevendo. Descolamento prematuro de placenta configura uma situação obstétrica de risco materno-fetal, ocorre no terceiro trimestre, caracteriza-se por separação da placenta normalmente inserida antes da expulsão do feto em gestante de 20 semanas ou mais. Quanto ao DPP, assinale a alternativa correta. Na presença de feto vivo e viável, deve-se evitar a amniotomia? Não. A gente pode fazer a amniotomia para a gente diminuir aí a pressão intrauterina enquanto a gente espera a cesariana. A presença de útero de Cuvier, então essa daqui, deixa eu só fazer um risquinho aqui, minha caneta tá ruim, peraí, aqui. Na presença de útero de Cuvier, é indicado esterectomia porperal? Não, na presença de útero de Cuvier, a gente tem que fazer as medidas para atonia uterina. O diagnóstico é realizado pelo ultrassom? Não, o diagnóstico de DPP é eminentemente clínico. O tabagismo está associado a um risco 2 vezes maior de descolamento prematuro de placenta e óbito fetal? Pode ser, né? Tabagismo aumenta o risco. A maconha é a droga ilícita de uso recreativo que mais aumenta o risco de descolamento prematuro de placenta? Não. O que mais aumenta o risco de sangramento prematuro de placenta é a cocaína, tá? Então, por exclusão, a gente sabe que a alternativa correta é a alternativa D. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje, nessa super revisão da Hora da Verdade de Obstetrícia para o SUS São Paulo. Então, se você não assistiu a primeira parte da aula, volta lá e assiste, que a gente falou de assistência ao parto, que é o tema mais prevalente nas provas do SUS São Paulo, mas nessa segunda parte a gente conseguiu revisar também diversos temas importantes. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, eu tô aqui no chat à disposição. Fica aí a minha super torcida para vocês, para essa prova do SUS São Paulo. Um grande abraço e até mais!